Olá, boa tarde, minhas queridas. Então é Natal. Já é Natal. Já é Natal, É não verdade, é? é verdade. Hoje é meia-noite. Ainda nós parece que foi o estaremos... mês passado que foi Natal, Mas não não é? é. Já estamos novamente Já no Natal. estamos de novo, né? É verdade. Num ano atípico, mas com o Até aqui Senhor. nos ajudou o Senhor. É isso. E com Ele tudo se faz novo a cada dia. amém. Não é Com verdade? certeza, Amém. com Então, certeza. nós esperamos que vocês estejam aí do outro lado muito bem, fortalecidas. E antes de começarmos, boa tarde, apóstola. Boa tarde, Bispa. Boa Depois tarde, de um Léo. tempinho longe, já está cá conosco novamente. De volta, não é? Bom filho, a sua casa torna. Opa, graças a Deus. Boa tarde, Léo. Boa tarde, Bispa. Agora com visual novo. É verdade. Mais africana. É verdade. Eu gosto muito de cabelo curto. Né? Eu gosto muito Amém. mesmo. De vez em quando, né? É bom. Sabe bom. bem. Assim, dar uma radical, sabe muito bem. É muito, Amém. isso mesmo. E assim nós vamos vivendo novidade de vida, Amém, né? amém. A cada dia. Mesmo com tudo o que está acontecendo no Isso. mundo todo, nós temos esperança. Amém. Né? Temos. Jesus Cristo é a É a esperança nossa da glória. esperança, é verdade. Né? É com os olhos firmes nele. E você sabe o que tem nos ajudado, minhas queridas? São esses pensamentos poderosos, esses estudos que vieram à nossa mão de uma forma tão sobrenatural. Tremenda. Não fomos nós que escolhemos, Não, é né? verdade. E como tem trabalhado em nós, não é como nós nos pegamos. Muitas vezes vem aquele intruso querendo fazer morada. Isso. O passarinho quer pousar. Isso, É verdade, é verdade. O passarinho voa. Sim, com Mas certeza. nós logo lembramos em tudo aquilo que nós temos aprendido. E imediatamente, né? A gente já volta para aquilo que é a palavra sintonia, diz. né? Com o nosso exatamente. Deus. Acertamos, Né? ajustamos a sintonia, Isso, não é? nada de interferências. Isso, chuvisco, Não, barulhos, não. né? Exatamente. Nós procuramos manter a sintonia. Não é fácil. Não é Fácil. Não é. Não é? Mas vai calhar bem naquilo que nós vamos falar hoje. Exatamente. Né? É. Porque hoje nós vamos falar do pensamento número 10, o 11 e o 12. Isso. E o pensamento 10 é justamente esse, né? Nós vamos daqui a pouco no 11, nós vamos falar da disciplina, que é uma coisa muito Isso, séria. Mas o 10 também tem tudo a ver. Por quê? Porque ele fala assim, olha, anote aí, você está anotando, hã? Todas as semanas a gente tem falado, anote o pensamento. Que é Né? importante. Para nós não nos esquecermos, né? Para meditar. Isso. Então é assim, vivo no presente e desfruto cada momento. Uau! E o que você tem para me falar disso, apóstola? Nestes dias é difícil. Não é? Não é? Não é um exercício? Com certeza. É um exercício e é daqueles bem pesados. Não é? Dá a sensação, quando nós vamos para um ginásio, né, que vamos para aquelas máquinas, fazer aqueles exercícios que nunca fizemos, nunca experimentámos as primeiras vezes. Dói, é difícil, é custoso, não é? Sim. Vamos para casa todas doridas. E olha aí no dia seguinte você não quer ir de novo. Não Pois é. Vai requerer uma disciplina aí, não é? Requer. Mas verdade, o viver no presente, eu achei assim tremendo quando eu parei para pensar. É algo que nós não paramos para pensar. A própria palavra diz, né? Presente. É uma dádiva. Um presente, viver no presente. Ontem já passou, já não há nada a fazer. Exatamente, já é passado. passado. O que passou há um minuto já é passado. Já não conseguimos Eu costumo falar que tem um ditado, né? Todos conhecem, que não adianta chorar o leite derramado. Exatamente. Não é? Exatamente. Então, quando nós nos focamos no passado, é como acaba por ser até uma mentalidade de deserto, porque nós não avançamos. E acabamos por nem desfrutar aquilo que nos está a ser proporcionado naquele momento. Por quê? Porque a nossa mente está lá atrás. Em algo. Ou antecipado. Exatamente. Ou pensando em coisas que ainda não aconteceram. Nós nem sabemos se realmente vão acontecer ou se acontecer, como é que vão acontecer, e nós já queremos preencher a nossa mente com essas preocupações, não é? E a própria palavra de Deus nos ensina
que nós não devemos, né, preencher a nossa cabeça com aquilo que ainda não aconteceu. Andar preocupados Jesus com o dia diz, de amanhã. exatamente, Isso. não andeis ansiosos, né? Não andeis ansiosos porque tu não sabes o que é que vai acontecer amanhã. Então preocupa-te com o hoje. Ele fala, Aproveita o né? agora. Basta cada dia o seu O mal. seu mal, não é? exatamente. Então aproveita. O que a gente tem que fazer? Aproveitar ao máximo. É. O hoje, aproveitar ao máximo o convívio que tu tens o hoje com as pessoas. Né? Eu acho que às vezes o que é que acontece? Nós acabamos por, muitas vezes nós vemos situações e ouvimos histórias de pessoas que se arrependeram por não desfrutarem às vezes do momento, não desfrutarem de estarem com as pessoas, não falarem aquilo que têm que falar às pessoas, às vezes o eu te amo, às vezes a dar a própria atenção, às vezes o abraço. E quando as pessoas por algum motivo partem, né, vem aquele remorso, Não é? isso, O vem aquele arrependimento. remorso, aquela tristeza. Porquê? Porque eu devia ter amado mais, eu devia ter abraçado mais, eu devia ter valorizado mais. Então, para que isso não venha acontecer, nós precisamos nos focar no agora. É agora que eu tenho que fazer. O agora é tudo o que nós temos, É verdade. não é? É o verdade. hoje que nós temos. Então, precisamos valorizar o agora. Seja com pessoas, seja no trabalho, seja no que tivermos a fazer. Eu vejo É o assim, presente. eu vejo que esta pandemia trouxe um pouco isso às famílias, não é? Das famílias estarem mais juntas. Mais juntas. Pronto. Tivemos os dois lados. Tivemos que os nós dois vimos. lados, né? sempre, Tivemos os né? dois lados, É. mas na verdade no início nós vimos que quando as crianças tiveram que ficar em casa, não é? Que não Sim, puderam ir sim, às escolas, sim. os pais a terem que ficar em casa para cuidar Para- das crianças, sim. não é? Portanto, houve ali uma Uma comunhão entre que não família, existia não é? já. Que não existia, sim, não é? sim, sim. Porque assim, hoje em dia a gente sabe que um casal, para que tenha uma vida, digamos assim, uma vida estável, precisam trabalhar os dois Claro, fora, não é? claro. E O esforço pouco é dos tempo, dois. e pouco tempo usufruem da presença dos Sim, filhos, e os sim, filhos pouco sim. tempo usufruem da Da presença presença dos dos Eu pais. creio que essa pandemia tem o lado bom, como toda moeda tem Sim, dois com lados. certeza. sim. Criaram-se histórias, lembranças, Isso. coisas que depois vão lembrar. É isso, né? exatamente. Porque embora a gente não viva presa no passado, nós Sim. temos um albinho de recordação. Sim, Não sim. é? Boas Não recordações, impede, não As é? não boas nos impede. recordações. Não nos Exatamente. impede. Uma coisa é viver, outra coisa, o Isso. viver Recordar, te não é? mantém lá. Recordar. Exatamente. Há O uma música recordar. portuguesa que diz que recordar é viver. Pois recordar é viver. Eu ontem sonhei com você. Mas é verdade. Mas é. verdade. Mas por isso é que nós temos que ter cuidado. Ele fala Porque o recordar, não viver recordar- presa. Pois é. Sim. O recordar é viver. É. Lá está. Se como recordar é viver, nem todos nós temos um passado que nos orgulhamos. Nem todos nós, no nosso passado, fizemos coisas que Nos orgulhamos. queremos, Sim, né? sim, nos E às vezes ao lembrar. lembrarmos, vai trazer o quê? Vai trazer feridas. Vai trazer feridas e vamos acabar. Quando lembramos, nós estamos a viver, não é? E se há coisa que me magoou, que me machucou, naquele preciso momento vai ser como se eu tivesse a reviver tudo aquilo outra vez. Né? certo. E o dia de hoje está a passar É. e eu estou aqui É, a remoendo. remoer, a sentir a dor que já ficou lá atrás. Eu acho que é neste sentido, Sim, não sim, é? sim, É neste sim. sentido. O relembrar, Claro, com relembrar, certeza. Relembrar é é bom, é saudável. saudável, É saudável, não é? a gente até dá A gente ir ao risada, não é? Irmos ao álbum de Exatamente. fotografias, não é? Com os Exatamente, filhos e rever. claro. Ver Claro. bebezinho, e mesmo quando o Sim, nosso sim. casamento, o nosso noivado, Sim, sim. bom é bom, recordar. claro, né? claro, claro. É verdade, claro. é verdade. Nós não podemos ficar com o nosso barquinho que estamos, Isso. né? Estamos navegando Atracados aqui, atracado no passado, né? Isso. Muitas vezes por feridas, por falta de Isso. perdão, Isso. não é? Por Sim, sim, mágoas, por como mágoas, você sim. falou. Sim. Então, isso nos prende lá. E por isso que Paulo nos alerta, né? Isso. Ele fala, olha, eu deixo para Para trás as coisas que ficaram. Olha, Isso. fica lá para Sim, trás. fica lá para E ó, trás. eu vou prosseguir para o alvo. Eu vou olhar para frente. Eu vou olhar para para quem- frente. Mas também com moderação, não Com é? moderação. Sem me preocupar com o futuro, Sim, não não, é? Porque normalmente as pessoas visionárias
elas se preocupam demais com o futuro. Sim, não sim, é? sim. E deixam de viver deixam de viver o hoje. o momento, não O é? bebê ainda é recém-nascido, É já está a verdade. pensar na faculdade. Isso! É verdade. Não Mas é? normalmente as pessoas visionárias são assim, Sim, não é? pois, Preenchem a sua mente com coisas que ainda estão no futuro, ainda estão para acontecer, não é? Isso. E deixam de usufruir as coisas boas que estão à volta delas, não é? verdade. No Isso. presente, É. não é? Do crescimento dos Isso, filhos, isso. de tanta coisa boa que nós temos à Sim, nossa sim, volta para sim, usufruir, sim. não é? Sim. Vamos nos preocupar com o futuro, que a gente nem sabe se o dia de amanhã Dia da Exato. manhã amanhã não até nos os pertence. Isso, Não nos isso. pertence. Nós não sabemos Nós o que não vai sabemos. acontecer. temos que Não, fazer, não temos que ter sabemos. projetos. Claro, eu concordo. Não, eu é também errado. concordo. Projetos. Nós temos Não é que errado. nós temos que sonhar. Sim, claro, com não é? certeza. Nós temos que ter objetivos, Com mas certeza. nós não podemos nos deixar prender por isso. Por isso, ou E deixamos de viver o hoje, não é? Isso. Por conta do E de do repente futuro. perder situações, sabe? Momentos agradáveis. Exato. É. Que a vida proporciona pra gente. Que o presente Que o presente, né? Que é um presente. é uma dádiva, verdade. não é? Quantas vezes a gente diz assim, ai meu Deus, meu filho cresceu e eu nem dei por Não isso. dei por isso. Não é? É verdade. Quantas vezes a É gente se verdade. percebe disso, É verdade, não é? é verdade. Porquê? Porque lá está, porque não usufruímos daqueles momentos, É verdade. não é? Usufruir até usufruímos, mas se calhar foi Mas se calhar pouco, não foi o isso, suficiente, Não, não é? não foi tão Não valorizado. foi tão Isso. valorizado. Vamos dizer assim, eu poderia ter vivenciado mais, né? Eu poderia ter curtido mais a Isso. infância dos filhos, poderia Mas ter sempre há uma estado mais... desculpa, não é? Sim, Normalmente há sim, sempre uma desculpa. sim. Porque eu tinha que trabalhar Sim, para lhes dar uma boa Pois vida. é. Não é? Há sempre Pois uma é. desculpa. E É verdade. hoje, com esse avanço da tecnologia e com as pessoas descobrindo novas formas de trabalhar até da sua própria casa, o famoso home office, Sim. e eu vejo também isso que tem roubado muito, Pois. né? Sim. Porque a concorrência é muito grande. Pois é. A concorrência é muito grande. Então a pessoa ela tem que, sabe, nós sabemos que esmerar todo mesmo, profissional precisa se esmerar, precisa Isso. sempre estar se atualizando, porque senão vai ficar para trás, não é? Mas tudo com moderação, Exato. tudo Sim. com equilíbrio. E isso vai recair, tudo isso que nós estamos falando, de viver a moderação, recai no 11º pensamento poderoso. Exatamente. Que é A disciplina, Isso. sou disciplinado isso. e tenho domínio próprio. Ui, aí. Sou disciplinado e tenho domínio próprio. Olha que pensamento poderoso. Muito. Lembrando que o domínio próprio é um aspecto do fruto do Espírito. Isso, Né? exatamente. E que é para desenvolver, para nós conseguirmos subjugar, dominar a velha natureza. Exatamente. Não é? Discipliná-la, digamos assim. Sim, sim. E só é possível, com a ajuda do Espírito Santo. Só com ele. Só. E a disciplina, nós sabemos que quando os nossos filhos São disciplinados, fazem coisas erradas, nós vamos colocá-los em disciplina. eles não Não gostam. é? Nada. E a palavra de Deus nos alerta isso. Que no momento da disciplina não é bom. É triste. Não é bom. Quem gosta. E eu vejo que disciplina é por limites. Sim, exatamente. Né? Não sei se vocês É concordam isso mesmo. comigo. Sim. E até ela estava contando, né, que é muito desagradável você, de repente, recebe uma visita na sua casa com uma criança e uma criança totalmente indisciplinada. Não é? Nós amamos as crianças. Amamos, claro. Mas é muito É desagradável. desagradável. A criança- Constrangedor até Sim. para o E próprio, normalmente, para os próprios pais. e normalmente parece que eles gostam sempre de fazer quando nós temos visitas, Sim, não é? Não é? chamar O meu pai falava uma coisa que a gente... Então, eu me lembro de uma das várias vezes, a minha mãe tinha sido operada e ela estava lá em convalescência, né? E ela recebeu visita de uma comadre dela. E essa comadre veio com a filhada da minha mãe e a filha da minha mãe tinha um filho pequeno. E estava muito calor, né? Era mais ou menos o mês de... Acho que era janeiro. No Brasil, essa época é muito calor. Então,
meu pai tinha deixado a porta da sala aberta. E a criança ia toda hora lá e bom! E batia a porta. Aí a mãe falava assim, filha, é para deixar aberta. Ele abria, daqui a pouco ele ia lá, bom! A mãe ia e abria de novo, né? Filha, é para deixar aberta. E ele... Aí meu pai chegou para ele e falou assim, olha, é para deixar a porta fechada. Ele pegou, foi lá e abriu. Abriu, pronto. É do contra. Isso mostra a velha natureza. Você entendeu? Exatamente. Não é? Não é? É a isso velha mesmo, natureza. É exato. quando você faz tudo o contrário. Faz tudo o contrário, é. Não é? E a disciplina, tem um ditado que diz assim, que o pepino se desentorta enquanto é pequeno, Isso. enquanto é novinho. Não é? É de pequeno que se torce o pepino. Não é? Então, tem que começar. A disciplina De tem que pequeno, começar claro, de de pequeno. criança. Isso, É verdade. exatamente. E nós temos que ser, por exemplo, nós somos disciplinadas Nós nos nossos afazeres. temos que ser Não é? Nós nos esforçamos, não é? Sim, Ela fé. não é? Nós temos, por exemplo, É. nós temos a agenda. Eu tenho agenda, eu nunca usei agenda, mas de um tempo para cá estou usando agenda. No telemóvel? Não, a minha é escrita mesmo, é no papel. Mas por quê? Porque nós temos que nos disciplinar o quê? Naquela data, eu tenho esse compromisso, eu tenho esse, eu tenho aquele. Tudo isso. Na nossa casa, nós também temos que ter uma disciplina. Exatamente. Claro. Sim. Porque senão você vai começar várias coisas ao mesmo tempo e não depois vai terminar nada. Não faz nada. Não é? Exatamente. E nós isso temos uma... Mesmo que a gente não goste, olha, então eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, esse horário eu vou... Olha, Isso, nessa claro, hora eu tenho que ir para a cozinha para preparar o comer. mesmo. Isso. Tudo é uma disciplina. É disciplina. Não é? Exatamente. E nós temos que nos esforçar Nos disciplinar. para sim, manter nos isso. disciplinar, Sim, para nos manter. Não ser é? disciplinados, não é? Isso. Um Isso. atleta ele tem que ser disciplinado, Tem. não é? Muito. Porque E se muito. ele quer, Para ele, se ele quer ter bons resultados, Isso. não é? Exatamente. Tem que ser muito disciplinado. Muito no comer, Tudo. Isso. no dormir. Abrir mão de muitas muita coisas. Muita coisa. Isso. Tem que ser muito disciplinado. é como não tudo. Imagina, nós queremos fazer uma dieta para perder peso. Temos que ser disciplinados. Se nós não formos disciplinados, não É. vamos conseguir alcançar o objetivo Isso. que nós queremos. É verdade. Tudo requer disciplina, tudo requer disciplina. Se eu quero ter um crescimento espiritual maior, se eu quero ter um amadurecimento espiritual maior, eu tenho que me disciplinar. Então, não e é com disciplina que nós lá mais à frente, tal como Vamos um atleta, escolher. vamos escolher, Isso. não é? Os benefícios Claro, da nossa disciplina. Porque no início certeza. custa. Imagina Custa. quando a Sim. gente se propõe, não, a partir de agora eu vou começar a acordar às 6 da manhã, que é para ter mais tempo, o dia ser mais longo. No início vai custar muito. Vai custar muito. O corpo vai dizer Principalmente, que não no, quer. principalmente quando tá friozinho, né? Principalmente no Pois, inverno. o corpo e a alma Principalmente. vai dizer que não Sim, quer. Não, exatamente. não O quer. corpo vai querer ficar lá debaixo dos edredons, no quentinho, Sim. não é? Sim. Mas, como eu tenho um objetivo, eu tenho que me esmeirar para sair da cama. É, Para eu às 6 da manhã eu estar em pé, Uhum. não é? Vou fazer o meu devocional, vou fazer os meus estudos, vou aproveitar Isso, você tocou num bastante. ponto muito importante. Vou fazer o meu devocional. Nacional. Isso. Deve ser a primeira. Porque o que mais nós ouvimos hoje das pessoas é que elas não têm tempo. Não, mas tem que ter. E nós temos que disciplinar. Temos Que ter como a disciplina. Bíblia diz, nós temos que remir o nosso tempo. Sim. Né? Então eu tenho que me disciplinar nessa hora, de tanto a tanto, eu vou estar me policiando para quê? Para eu ler a palavra de Deus, para eu ter um momento meu com Ele, para eu estudar a Bíblia. Você entendeu? Eu tenho que disciplinar. Ah, mas é que eu tenho aqui. Não, você se disciplina, faça uma E, na agenda. verdade, o dia tem 24 horas para toda a gente. Exatamente. Tem 24 horas para toda a gente. E muitas vezes nós desperdiçamos o tempo, não é? Acabamos por desperdiçar o tempo em coisas que Que não produz, não produz frutos fruto. nenhum. Que não Sim. verdade, não é? É verdade. Porque se nós começarmos a analisar bem, não é? Como é que nós passamos o nosso dia a fazer o quê? Se no final do dia nós analisarmos o que é que nós Pouco fizemos foi durante produtivo. aquele dia, nós vamos ver que
meu Deus, tanto desperdício de tempo. Exatamente. Fomos roubadas no tempo. Isso, exatamente. E hoje, principalmente, com essas tecnologias que nos cativam. Que a toda hora o telefone está plim-plim. Isso. Plim-plim. Quantas vezes? Por isso que o meu vive no Pois, não, mas mesmo hoje, até no computador, nós estamos a fazer um estudo, estamos a estudar, estamos a pesquisar uma matéria. Estamos ali no computador, numa página, daqui a pouco entra o alerta de uma notícia. O olho passa lá. A mente já fica, daqui o que a será? pouco, não, peraí, deixa Curiosa, ver. Não, deixa ver, né? né? Estão a falar sobre a porque vacina. basta clicar, né? Basta clicar que já abre. Exatamente. Quando des conta, já estás aí a ler aquela notícia, já estás a ler a outra, já estás a ler a outra. Quando passou meia hora e não saíste do... Aí entra o domínio próprio. O domínio próprio. Aí entra o domínio próprio. Não, e a disciplina. E a disciplina. Porque você, esse horário eu reservei para estudar, para orar, para meditar. Isso. Não vou atender telefone. Isso. Não vou abrir em notícias. Isso. Não é isso? Disciplina. Porque esse horário está reservado. E eu tenho que ter domínio para cumprir. Sim, porque vira e mexe ele aparece de novo a chamada ali, ó. Dou assim uma espreitada. Não é? E aí fazer o quê? É assim, se não deu certo da primeira forma, não é? De pôr o telefone em silêncio, por exemplo, não é? Porque nós pomos o telefone em silêncio, mas o olho, né? Mas o visorzinho acende, não é? A luz acende. Não é? E a gente deita o olhinho, uma mensagem. Por mais que a gente não queira, tem aquela sensação de, mas o que será? Será que é urgente? Não é? A gente fica com aquela impressão de que pode ser alguma coisa urgente. Não é? Então o que é que a gente faz? No próximo dia, nem põe lá o telefone por perto. Isso, não é? Exatamente. Isso. Sim. Vai para a sala estudar, deixa o telefone na cozinha. Pronto. No silêncio. Eu acho que o domínio próprio hoje, nos dias em que nós vivemos, é algo em extinção mesmo, não é? Porque a sociedade em que nós vivemos hoje, as pessoas pessoas perdem completamente o controle de si próprias com muita facilidade. Com muita facilidade. Se nós demos assim uma olhada nos noticiários, naquilo que acontece, muitas das vezes as brigas, não é? Que levam até à morte. Né? Isso é o quê? A falta de domínio próprio. Exato. As pessoas, hoje, por tudo e por nada, nós vemos o quê? Discussões no trânsito. Sim. Isso é o quê? Falta de domínio próprio. Por tudo e por nada salta a tampa. Isso é o quê? Falta de domínio próprio. E nós vemos que... eu não sei se é por vivermos já numa sociedade de fast food, tudo muito rápido, até no controle das nossas ações, das nossas reações, é tudo muito rápido. A pessoa reage sem pensar. Nós vemos, em termos dos assaltos, né? Quantas vezes ouvimos os polícias a orientarem a população? Não reage. Tem que ter domínio próprio para não reagir. Porque dependente do temperamento de cada um, né? Vai reagir de uma maneira. Uns vão paralisar, outros vão ter uma reação de enfrentar, de ação mesmo. Não é? Então é algo que nós precisamos trabalhar. Né? É algo que nós precisamos trabalhar. E eu achei engraçado não é? Que não tem graça nenhuma. Mas realmente nós vivemos na contramão do mundo e são aspectos que nós temos que parar e pedir ajuda ao Espírito Santo. O domínio próprio, porque Jesus ele deixou isso muito claro quando ele disse, olha, se te magoarem numa face, dê a outra, né? Se te pedirem a capa, dê a túnica. Se te obrigarem a andar uma milha, vai duas, não é? Ele estava a dizer o quê? Olha, faz. Olha, aquieta-te. Faz, exatamente. Não é? É fácil levar um estalo e a gente não reagir. Pô, não é. Só na força é fácil. Para dizer isso a alguém, não é? Exatamente. Qual é a nossa reação no momento? Se eu estou aqui a ter uma conversa agradável, ou estamos aqui a falar, estamos aqui a debater um assunto, e de repente
alguém me levantar a voz e começar a falar torto comigo, qual vai ser a minha reação no momento? Levantar e responder. Se calhar ainda vou levantar mais alto. Olho por olho, Não dente por dente, vem a Dependendo do lei. temperamento, lá está, Sim, dependendo sim, do temperamento, sim, mas sim, nós nunca sim, sabemos, sim. não é? Nunca sabemos Não. A até reação da passarmos pessoa, não é? pela, Até passar pela situação. situação. Exato. Como é que vamos reagir? Isso, você não sabe. Nós não sabemos como é que reagir. vamos reagir. É. Então, o domínio próprio... Podemos estar num olha, dia daqueles, de como se costuma dizer, de saltar a tampa. Mas Não é? saltar a tampa, literalmente, literalmente. Nós vemos, por exemplo, as pessoas que são viciadas em alguma coisa, ou em álcool, ou até a própria compulsão, né? de alimento, de comida e tudo mais. É falta de quê? Domínio próprio. Domínio próprio. Então é algo muito sério. O domínio próprio é algo muito sério. Aliás, tudo que a palavra de Deus nos diz Tudo muito sério. porque É tudo muito sério. é tudo muito sério. É tudo para o exatamente. nosso bem, para para a nossa proteção, exatamente. para o nosso cuidado. Aí a gente Pra vê o termos amor de Deus isso. por nós. Isso, exatamente. E tendo essa disciplina, esse domínio próprio, aprendendo a remir o nosso tempo, a priorizar verdadeiramente aquilo que é prioritário nas nossas vidas, nós vamos para o 12º pensamento. E o último, não é? E o último, Exatamente. que é E o o último. colocar Deus em primeiro lugar. Em minha vida. É verdade. É o último meu caro. pensamento, Que é mas o maior é o mais de importante. todos. Sim. É o primeiro mandamento, não é? Exato. Praticamente. E foi deixado por último propositadamente. Yeah. Porque se nós pararmos para pensar agora, qual foi o primeiro pensamento poderoso? Se calhar a gente já nem lembra. Eu sei porque o meu está anotado aqui. Tá? Tá. Você quer que eu fale para você? Olha aqui, meninas, o primeiro pensamento é: posso fazer tudo o que eu preciso fazer na vida por intermédio de Cristo. Olha, boa. Então, eu tenho que fazer uma listinha com Sim. todos os pensamentos e grifar. Eu tenho que colocar na porta do meu frigorífico, no espelho. A listinha está Mas andando comigo. Exatamente. É necessário. É necessário para quê? Porque não adianta, nós agora vamos terminar esse estudo, né? E ficar apenas no Tem que colocar no imã na geladeira. Exatamente. E nós temos é? que praticar, porque nós... Exatamente, porque nós temos que ter esses pensamentos. Se nós queremos ver verdadeiras mudanças na nossa vida, no nosso cotidiano, na nossa família, nós temos que pôr em prática todos esses 12 pensamentos que nós tivemos esse tempo todo aqui a estudar, não é? E o último pensamento que eu digo assim, para nós, é o maior de todos, né? Isso. Colocar Deus em primeiro lugar nas nossas vidas. E quando nós falamos Deus em primeiro lugar, tem que deixar bem claro que nós não estamos falando de religião. Não, de maneira Nós não nenhuma. estamos falando, sabe, de você ter que estar dentro de uma igreja. Porque as pessoas sabe, confundem as muito. coisas. Isso. Sabe, a nossa prioridade é Deus. É Deus. Ele, a nossa busca por Ele. Isso. Né? E é assim, Ele não aceita. Ele é ciumento. Ele é zeloso. Então, Ele há não uma música que diz: tu és o meu primeiro pensamento. Isso, não meu me primeiro pensamento é para ti. Meu pensamento é para ti. Meu pensamento é para ti, Senhor. Exatamente. Então, Exatamente. E quando nós acordamos, primeiro o meu nosso Deus, Senhor, pensamento é para obrigada, Ele. não é? Por ter acordado, né? Acordado, exatamente. Por poder respirar. Isso. Pelo presente que tu me das. Você entende? É o primeiro pensamento. Exato. É pôr Deus Porque eu em sei que eu vou primeiro poder lugar. fazer tudo o que eu preciso hoje, porque eu estou com o Senhor. Exatamente. E é bom nós lembrarmos que não estamos sozinhas. Isso. Não é? Até para quem vive sozinha, sem um companheiro, ou sem filhos, ou cada um já foi a sua vida, não é? Eu acho que é confortante saber que apesar de fisicamente estar só tu, mas tu sabes que tens um Deus que está ali contigo. Ele prometeu que estaria contigo todos os dias. Isso. Então, acaba por nos preencher na totalidade. Sabermos que, apesar de estarmos a passar alguma situação menos boa, eu não estou sozinha. Deus está comigo. Mas para isso eu preciso o quê? Eu preciso colocar Ele
Em primeiro lugar. Precisa de buscar. Em não todas é? as áreas, exatamente. Eu preciso buscar. Entregar para Ele a nossa agenda diária. Exatamente. Né? Nós, às vezes, como filhas, queremos fazer as coisas sem colocar diante dele. E depois, quando dá errado, a gente vai lá correr, né? Corre. Até ela comenta aqui, né? Que nós estamos numa época de Natal. Isso. Não é? Isso. Hoje, véspera de Natal. Isso. Então, ela coloca aqui que Deus, Ele não quer ser lembrado como um Pai Natal aqui em Portugal ou o Papai Noel lá no Brasil. Isso. Que você só procura quando você precisa de alguma coisa. Quando você quer receber alguma coisa. Ele não é isso. Não, né? não. Ele é aquele, sabe, que... Quer ser lembrado todo dia. Que te criou. Ele é o pai. Ele é teu dono duas vezes. Exatamente. Ele é nosso dono duas vezes. Isso. Porque nos criou. Isso. E depois porque nos comprou por um preço muito alto. Não é? Exatamente. E a gente lê no decorrer da Bíblia, no Velho Testamento, que Deus falava. Esse povo se esqueceu de mim. Não, Jeremias, sabe? Aquele versículo, eu digo assim, meu Deus, eu nunca parei para pensar. O meu povo se esqueceu de mim por dias sem fim. É muito triste. Muito triste. Muito triste. Um Deus criador. Nós somos mães, não é? Nos colocamos nesse lugar, não é? Ninguém quer ser esquecido por um filho. Não, e quando fica um tempo sem entrar em contato, a gente já fica triste. Exatamente. Né? E nenhum pai também quer ser lembrado só quando o filho precisa. Exato. Não é? Eu só ligo para minha mãe, eu só ligo para o meu pai quando eu preciso. Para pedir. Para pedir. Que tipo de relacionamento é que eu tenho com a minha mãe? Que tipo de relacionamento é que eu tenho com o meu pai? Se cada vez que eu vou ter com a minha mãe ou com o meu pai é porque eu preciso de algo. Não é um relacionamento saudável, relacionamento, não é um relacionamento por de interesse. amor. É por interesse, exatamente. Não há amor nisso, não é? E eu costumo dizer assim, nós temos que deixar de ir diante da presença de Deus com uma lista de supermercados. Porque às vezes nós vamos com uma lista de supermercado. Eu preciso, eu quero, me dá, me faz. Nós temos que parar Deus com isso. Deus passa a ser o nosso servo, não é? Exatamente, e não é. E não é. Faz assim, assim, assim. Ai, seja feita a tua vontade, mas desde eu quero. que seja de acordo com a minha. Exatamente. Isso não é colocar Deus em primeiro lugar. Colocar Deus em primeiro lugar é reconhecer, né? A dependência dele. Exatamente. Né? Em todas as áreas. Não é? De todas as formas. Se Deus faz, nós amamos. Se Deus não faz, nós também amamos. Sim, também ele continua a ser Deus, não é? Verdade. Assim, não é pelo que nós vamos fazer que Ele nos vai amar mais. Não. Nós, como mães, sabemos que é verdade. Não é porque os nossos filhos vão fazer alguma coisa que nós o vamos amar mais. Nós já nós o amamos de qualquer jeito. Não é? E pronto, amamos os nossos filhos incondicionalmente, assim como Deus nos ama. Exatamente. Nós amamos os nossos filhos, façam eles bem ou façam mal. Sim, só que ainda tem uma coisa. Nós ainda muitas vezes nos entristecemos com os nossos filhos, mas Deus não se entristece conosco. Ele chora. Porque ele né? Mas ele continua tendo fé, ele continua nos amando com o mesmo amor, não é? Isso. Nós hoje vemos que há pais que acabam por desistir dos seus filhos. Quando muitos pais dizem o filho não tem mais jeito. Mas tem pais que desistem dos filhos. Agora o nosso pai, por mais errados às vezes que a gente esteja, se nós nos arrependermos verdadeiramente, ele não desiste, ele fica a torcer para que nós nos arrependamos. Ele dá o Espírito Santo que vai nos alertar, que vai nos incomodar para nós cairmos em arrependimento. Isso eu vejo o quê? Vejo o amor, vejo o zelo, vejo o cuidado de Deus sobre as nossas vidas. Então não tem como nós não colocarmos um Deus maravilhoso em primeiro lugar. Não há maior tesouro do que nós termos um Deus nas nossas vidas. Nada nesse mundo vale. Uma vez eu li uma ilustração. Eu gosto muito de ilustração, vocês sabem a gente disso. Não sabe disso. E eu li que no resumo ela dizia o seguinte, né? Que nós estamos aqui numa maratona. Isso. Não é? É uma maratona.
requer disciplina, Isso. requer perseverança, requer esforço, Isso. né? Requer abrir mão de muitas coisas, não é? Mas é uma maratona. E a maratona é o último desporto que é realizado numa Olimpíada. E o estádio fica cheio de gente, e daqueles torcedores, e de repente vão chegando os concorrentes, né? E os atletas, e vão entrando, e vão entrando, e vão entrando. E já houve até a premiação. E as pessoas já começaram a ir embora. Isso. Mas aí o placar mostra que existe ainda um corredor, um atleta que ainda não cruzou a linha de chegada. E quando esse atleta chega na linha de chegada, atravessa a linha de chegada, entra no estádio, o estádio está completamente vazio. Mas de repente ele começa a ouvir o nome dele. E quando ele olha, quem é que está lá? O próprio Senhor. Jesus está lá. Olha, sabe? que lindo. Todo Pois mundo é, pode foi embora. abandonar, mas ele não. Jamais, Ele está lá jamais. torcendo, gritando pelo seu nome, Exato. falando: força, continua, eu és sou capaz, contigo, eu sou contigo. eu sou contigo. É isso. Né? Isso é essa certeza, Essa certeza que nós nos temos, alegra. que nos alegra. Ainda que sejamos os últimos, não é? Ainda. Não importa. Não importa. Cruzar a linha, não Não importa. 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 Não importa. Sabe, Não importa. nós podemos ser os últimos, Isso. mas quando eu chegar lá, ele vai me colocar no pódio dos primeiro, mais que na meta. vencedores. Primeiro, porque Primeiro. ele diz que os últimos serão os Pronto. primeiros. Então não é? não importa, o Não importante importa, é é chegar. nós colocarmos ele Isso. à frente, ao lado, Isso. atrás, por cima, por baixo. Ele é o centro, Ele é o ele centro. é o primeiro. Ele é o Senhor. Quase como que uma perspectiva, não é? Sim. Qual é a perspectiva então desse atleta, não é? Que ficou para o último e que cruzou a linha De chegada. de chegada, não é? Uhum. Realmente o primeiro, ele levou a taça, não Sim, Sim. mas o último ele quis Mas o completar último- a carreira. Exatamente. é? Ele cruzou também a meta. Sim, não é? ele completou. Ele Completou. Ele acabou A por fazer o satisfação. mesmo. Ele acabou por fazer o Isso. mesmo que o primeiro fez. Exatamente. Cruzou a meta. Ele Exatamente. só Não é? demorou mais tempo. Só demorou mais O tempo. esforço dele talvez tenha Não sido importa, mais não intenso que o importa. primeiro, Não mas ele importa. também Cruzou. conseguiu lá chegar. Sim. Não é? E muitas vezes é ele que se torna mais conhecido através da mídia. Exatamente. do que o primeiro propriamente lugar. o primeiro lugar. É Você exatamente entendeu? isso. É maravilhoso É. quando isso cai no nosso No coração. nosso coração. Sabe, É não tremendo, importa não o que nós estejamos passando, Isso. É. não importa em que situação que esse mundo está vivendo, o importante é que Deus foi e sempre É será verdade. o primeiro É verdade. nas nossas vidas. Amém. Ele não É isso. aceita ser o segundo. Não. Ou ele é o primeiro ou ele não é. É. Uhum. E quando ele é o primeiro, ele vai estar torcendo por nós. Sempre. O tempo sempre nos dando Com força. Sempre. Torcendo para que tudo vá bem conosco. Como diz o profeta, através do profeta o Senhor fala, pode uma mãe esquecer de um filho? Mesmo que ela venha esquecer, eu não me esquecerei. É isso. Tá. Então, ter Deus em primeiro lugar nas nossas vidas é o melhor, porque É o Ele é melhor. bom. É. E a vontade dele para nós, ela é boa Agradável e, E perfeita. não é? Verdade. e já nos tornou mais do que vencedores. Amém. E não importa que eu chegue em último Não lugar, importa. o importante é eu chegar Ela lá. O importante é chegar lá. Isso requer disciplina e domínio próprio. Disciplina Exatamente. Hã? e domínio, não é? E domínio Isso. próprio. Porque o corpo vai pedir para desistir. Exatamente. A vontade é, agora que eu já estou por último mesmo, eu vou parar. Não, mas nós vamos Nós vamos em cruzar a frente. meta. E cruzar a meta. Cruzar Como a meta. Paulo disse, verdade. combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. É isso. Então, esse completar a carreira é cruzar. a linha. É cruzar a linha. A linha de chegada. Não importa Isso. os percalços da Não vida, importa. eu continuo em frente. Isso. Eu continuo em Exatamente. frente. Mesmo. E já estamos chegando no nosso É final. verdade, chegou no Olha. finalzinho o nosso livro. Né? Isso. verdade, E é tem um verdade. texto anônimo aqui do livro, Uhum. e isso aqui é para você guardar no seu coração, porque é como se fosse um resumo de tudo que nós falamos desde o primeiro livro. Aham. Então ele fala assim: cuidado com seus pensamentos, porque eles se transformam em palavras. Isso. Cuidado com suas palavras, porque elas se transformam em ações.
Cuidado com suas ações, porque elas se transformam em hábitos. Cuidado com seus hábitos, porque elas se transformam no seu caráter. E cuidado com o seu caráter, porque ele se transformará no seu destino. Olha, é o resumo. É o resumo de tudo. Tudo começa aqui. Na nossa mente. Na nossa mente, nos nossos pensamentos. Então esse é um resumo de tudo que a gente tem visto de maio para cá. Isso. Né? Então vamos cuidar dos nossos pensamentos. Vamos escolher os hóspedes que vão habitar nesse lar. Eu não diria hóspede, eu diria residente permanente. Ai, Deus. Isso aí torna mais pesado, não é? Porque o hóspede ele pode sair. Mas o residente permanente ele vai fixo. Ficar. Pois pronto. O impacto é maior. É maior. Temos que ter realmente muita atenção com os residentes. Exatamente. Quem são os residentes que estamos a permitir sim, porque que se alojem, né? Lá está, porque temos que escolher os residentes, porque normalmente os bons residentes cuidam da casa. Exatamente. Não vão criar preservam. Não vão, pelo contrário. O inquilino, o hóspede fala, não estou pagando. Não é meu mesmo. Não é meu, posso partir. Não é? Isso. Mas um bom residente, ele cuida da casa, ele pinta a casa. Ele faz melhorias. Ele faz melhorias, não é? Exato. Então, nós possamos escolher realmente, não é? Quem é o que faz melhorias? Quem é que faz as melhorias? Que sejam os pensamentos poderosos. Exato. Esses pensamentos nos trarão benefícios. Né? Então, minhas queridas, nós, em véspera de Natal, né? É um momento especial. Isso. Eu escrevi aqui um textinho, se vocês me permitirem. Sim. Porque muitas, como eu, têm a família longe nesse tempo. E muitos que estão nos vendo também, de repente pode até estar meio cabisbaixo, deixar se entristecer, deixar se invadir por uma melancolia, né? Então, eu escrevi assim: o Natal celebra o nascimento do nosso Salvador e toda a tristeza e a dor que poderiam tirar a nossa paz já foram levadas lá na cruz do Calvário. Sinta a presença de Jesus e comemore essa data com fé. Nesse dia especial, estar longe da família é ainda mais difícil, porque o Natal é sinônimo de união familiar, de paz e celebração juntos com daqueles que mais amamos. E estar distante de tudo que faz o Natal especial pode ser doloroso. Mas não deixemos que a saudade nos impeça de ver tudo de bom que existe ao nosso redor. Festejemos essa data, seja onde for, com alegria e com muito amor. E que todos que estão longe dos seus entes queridos ou atravessando um momento menos bom da vida, consigam encontrar conforto e alegria mesmo assim. Que Deus ilumine todos os corações nesse dia mágico. Tenham um Feliz Natal, com a certeza de que Ele, Jesus, está sempre ao seu lado, chorando e se alegrando com você. Olha que lindo. Não é? Então é bem isso. É verdade. E você vê que eu escrevi antes de nós falarmos aqui. E tem tudo a ver, sim, né? porque nós nunca vamos estar sós. Pois não. Ele é o motivo. Precisamos ter essa certeza. Não é? Ele é o motivo da nossa alegria. Sim. Verdade, Né? verdade. Ele é o motivo. Sabemos que não foi nessa data que ele nasceu, né? Mas é uma data que ficou no mundo inteiro, caracterizada para o mundo cristão, onde o nosso Salvador se fez homem, Deus se fez homem, né? Amor a nós. Um filho nos nasceu, né? Um filho se nos deu. Ele, o conselheiro maravilhoso, Príncipe da paz. Príncipe da paz. Ele veio para trazer essa paz, para nos dar alegria. E nós comemoramos o nascimento dele. Ele nasceu, mas ele cresceu. Ele não é mais bebê. Pois não. Ele cresceu, pagou um alto preço, comprou cada uma de nós,
e hoje nós podemos celebrar o seu aniversário. Ele foi na cruz, mas ele ressuscitou e está vivo hoje, não é? É essa a nossa certeza. E vai voltar. E Jesus está, e que vai voltar. Vai voltar. É isso aí, não é? Então, realmente nós estamos vivendo uma época natalícia, não é? Sim. Uma época que normalmente atípica, que normalmente é passada em família, isso. não é? Este ano um pouco restritos, não é? Muito restritos, não é? Muitas famílias não vão poder estar juntas, mas ainda assim estamos vivos, não é? Sim. Glória a Deus. E quem está passando por esses momentos menos bons, não é? Saiba que ele também está se alegrando. Um ante querido, não é? Sim. É isso. Pronto, nós oramos daqui para que Deus possa estar confortando o seu coração nesta hora, que o Espírito Santo possa estar trazendo uma alegria, uma paz, não é? Ao seu coração nesta hora. Se porventura você perdeu um familiar ou algum amigo durante toda esta, não é? Esta trajetória deste ano, que se passou um ano, não é? Foi de março até hoje, tá? Estamos realmente, foi muito tempo, não é? Muito tempo. Foi algo que veio ao mundo e que se instalou de uma forma, não é, que parou o mundo. Que parou o mundo, não é? E que ainda não sabemos quais serão, não é, os próximos meses, como é que será. Mas como nós não vivemos no futuro, nós vivemos o presente. Nós queremos que o futuro nos terá risonho. Amém, não é? Eu creio. Então que você possa ir na sua casa, possa estar a passar um Natal com Jesus, não é? Principalmente com Jesus, com amor. Não é? É uma época de amor, que nós possamos transmitir amor ao próximo, não é? Natal é todos os dias, como se costuma dizer. Natal é quando o homem quiser. Exatamente. Não é? O que é o Natal? O Natal é dar amor, não é? Não é dar presentes como como se caracterizou esta época, foi dar presentes, não é? O Natal não é, e também é. Não é? Também pode ser. Também pode ser, mas o Natal é amor. Se a gente esperar só no Natal, para demonstrarmos o amor, para presentearmos quem nós amamos. É verdade. Então, não espere pelo Natal simplesmente para dar amor, não é? O maior presente nós recebemos, que foi o nascimento de Jesus. O maior presente nós já temos, que é Jesus, e nós oramos para que você aí em casa também possa ter este grande presente, que é Jesus no coração. E daqui de nós as três, não é? Desejamos um Feliz Natal, que você possa passar da melhor forma. Isso. Da melhor forma. Sim. Com amor, com harmonia, paz, com uma mesa farta, não é? Que nada lhe falte, porque nós sabemos que esta pandemia veio trazer muita dificuldade a muitas famílias, não é? Muitas mesas, de colocar uma mesa farta, digamos assim, não é? Sim. Mas que o Senhor possa estar cuidando da sua vida nesta hora, trazendo bênção, trazendo principalmente esperança, amor, e que o dia de amanhã você possa lembrar que você, ao acordar amanhã, você tem Jesus no coração, não é? Que é o nosso maior tesouro, é o nosso maior presente, é Jesus. Isso. Não é? É verdade. Então que realmente nós possamos passar este Natal tão diferente de todos os outros natais, não é? Mas com Jesus no coração. Diferente no sentido de reunião familiar, nesse sentido, mas o Natal sempre igual, com o Senhor presente, é maravilhoso. É verdade. É Natal. É Natal. É Natal. É Natal. Então é Natal. Para o mundo cristão. E nós somos. Com certeza. Fazemos parte desse mundo cristão. Jesus é o nosso Natal, não é? Isso. É o nosso presente. É o nosso presente. Jesus é o nosso presente. Viva esse presente a cada dia. Que ele possa ser também o seu presente. Não é, minhas queridas? Desejo um bom Natal a todas vocês. Bom Natal também. Um bom Natal para ti, para a tua família. Bom Natal. Obrigada para todas nós. Sempre todos os dias é Natal para nós, né? É verdade. Quando o homem quiser, não é? Exato, exatamente. Depende da sua escolha. Sim, é livre escolha. É verdade. A escolha é nossa. É nossa, é individual. Amém. Então, tchau, queridas. Um bom Natal para todas vocês. Deus Semana que vem estamos aqui de novo, ok?
Deus abençoe. Deus abençoe. Feliz Natal. Tchau. Tchau.